Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Contra Tudo Contra Todos. Valeu pela sua presença aqui, por deixar seu like, agradeço demais. Bora lá, gente, nesse vídeo aqui eu quero falar sobre Fluminense e Borussia Dortmund e algumas coisas que andam falando, principalmente alguns dirigentes, e umas mentiras que andam contando aí para justificar o insucesso até agora de alguns clubes europeus contra times da América do Sul. Lembrando que Porto, Benfica e Borussia Dortmund não venceram Palmeiras, Fluminense e o Boca Juniors. Bom, lembrando aqui, galera, se você tem FGTS, você pode antecipar com a Mais Ágil, tá no primeiro comentário na descrição. Você faz uma cotação com a empresa, você vai conversar com o pessoal lá, você vai saber o valor que você tem de FGTS, quanto você consegue resgatar. Se for interessante, você fecha com o pessoal, vai ser uma oportunidade caso você esteja precisando de uma grana, beleza? Bom, o Fluminense empatou 0 a 0 com o Borussia Dortmund, mas fez um grande jogo. O Fluminense criou muito mais do que o Borussia em volume. O Fábio foi fazer uma grande defesa no final do jogo só. E outros chutes foram defesas tranquilas. Uma bola que passou ali na frente do gol no primeiro tempo na jogada do ADM. Mas o Fluminense fez uma grande partida. E é para se elogiar mesmo. Ah, mas se o Borussia não jogou, eu acompanho bastante o Borussia Dortmund. Ah, se não jogou como jogou contra o Bayern, contra o Barcelona, contra o Leverkusen, aí ó, o problema é cada um com seus problemas. E tem um outro detalhe, que isso tá muito claro para mim. Quando o europeu não ganha e não amassa o sul-americano, ele não se impõe, ele não coloca o seu jogo, não ganha o jogo, sempre tem a desculpinha de que ele tava mal, no dia ele tava mal, né? Mas isso aí acontece, nenhum time joga todos os jogos da mesma maneira. Então, tipo assim, não tem valorização, não tem elogio para o time sul-americano. O Porto virou um dos piores times do mundo depois que o Palmeiras foi lá e jogou muito melhor do que eles. Ah, mas o Benfica contra o Boca usou uns jogadores que não jogavam. Problema de cada um, mas essa desculpinha não cola. E outro detalhe, tá? Quem tava reclamando do calendário, falando do Porto lá, o presidente lá, o André Vilas Boas, o Porto nessa temporada jogou acho que 46 jogos, 47 jogos, alguma coisa assim, a temporada inteira, certo? O Palmeiras só esse ano já tem 35 jogos. Vocês acham que tá bom? Querem competir? Então, é um absurdo, fora as viagens que tem aqui no futebol brasileiro, né? Você vai jogar em qualquer lugar no Campeonato Brasileiro, você já viaja uma boa distância. E o país de Portugal é desse tamanho. Então são muitas desculpas para dar méritos pra gente. O Fluminense hoje jogou contra um bom time do Borussia Dortmund, que pra mim fez uma partida padrão Borussia. Não, mas o Fluminense também não deixou o Borussia jogar. Criou muitas chances, perdeu algumas oportunidades. O Kobel foi pra mim... O Arias foi eleito o melhor em campo, mas pra mim foi o Kobel, porque o que ele fez de defesa, ele pegou duas bolas ali inacreditáveis, mas o Fluminense não conseguiu a vitória, mas deixou o torcedor do Fluminense com certeza com muito orgulho. E aí a gente tem que falar mesmo que o Fluminense jogou muito bem, sabe, assim como o Palmeiras jogou contra o Porto. E aí, porque eles foram melhores, tem que desqualificar, falar que o Borussia é ruim, que o Porto é ruim e tal, porque são os piores, porque não estão com a cabeça aqui. O presidente da La Liga lá falando que tem que acabar com esse Mundial, tem que acabar, porque não tem nada a ver. Os clubes europeus virem jogar no final da temporada, é legal. É os sul-americanos jogando sempre no final da temporada com um calendário absurdo que é aqui. A gente já chega lá, já são superiores tecnicamente, né? Muitos dos europeus, alguns são, nem todos europeus, volto a repetir, nem todos. E aí a gente chega lá no final do ano, só os frangalhos. Agora o Intercontinental, você tem que jogar umas quartas, tem que jogar uma semi, e aí sim jogar a final. E o time europeu bonitão lá, só esperando para jogar um jogo, sendo que nós que temos um calendário absurdo. Então é muito choro também dos europeus quanto a isso. Se fossem tão superiores assim, todos os times eles ganhariam no meio da temporada, no começo, no fim, qualquer circunstância, mas não é o que está acontecendo. Hoje o Fluminense mostrou aí que é possível bater de frente contra um grande time. E repito, se o time europeu não jogou, não rendeu, não mostrou as suas armas, o problema não é nosso, não é o problema do Palmeiras se o Porto não jogou, porque tava pensando aqui, tava pensando lá, problema deles. Que mandasse um time reserva, o time sub-23, então, se não quisesse disputar. Porque os sul-americanos estão levando muito a sério, sim. E parabéns ao Fluminense, que fez um grandíssimo jogo contra o Borussia Dortmund. Se fosse o outro time do Rio que tivesse feito esse jogo contra o Borussia,
amanhã seria feriado no Rio de Janeiro. Jogou bola, tem que se reconhecer, foram muito superiores na partida, só faltou o gol, que é algo que também eu quero trazer uma reflexão para vocês. O que os times sul-americanos têm que aprender é quando tiver superioridade, fazer o gol. Façam o gol. Porque eu pergunto para você, se o Porto tivesse feito o segundo tempo que o Palmeiras fez, o Borussia tivesse o volume de jogo que o Fluminense teve a seu favor hoje, provavelmente o Fluminense teria tomado gol. Porque os times europeus são letais nisso e provavelmente o Palmeiras também teria tomado gol. Então, quando tem as oportunidades, você tem 2, 3, você tem que fazer o gol, porque senão você paga muito caro depois. Mas os sul-americanos estão vendendo bem caro esses jogos e até agora 3 confrontos e nenhuma vitória dos europeus. Os sul-americanos não ganharam, tá, mas os europeus também não venceram ainda os sul-americanos. Vão vencer? Muito provavelmente vão sim. Mas quando perdem e empatam, sempre tem a desculpinha, né? Aconteceu isso, aquilo, o calor, fuso horário, final da temporada e tal. Será que são tão superiores assim, todos os times? Não tô falando de Paris Saint-Germain, nem de City, nem de Bayern, nem de Real Madrid. Barcelona, Liverpool, esses times que jogam nível extremamente alto. Será que os outros são tão melhores que a gente assim? Bom, pelo menos o que nós estamos vendo agora não é o que parece. Deixe seu comentário que é muito importante. Um abraço, galera. Tamo junto. É nóis.